Olá, professora. Hoje o nosso assunto é uma metodologia ativa chamada sala de aula invertida, também conhecida como Flipped Classroom. Nessa modalidade, como o próprio nome diz, inverte o contato do aluno com o conteúdo. Não é um método novo, gente. O estudo das metodologias ativas data de quase um século. Mas acredito que esse boom se deve às mudanças culturais no processo de ensino-aprendizagem, porque antigamente havia uma resistência das escolas em relação à mudança de metodologias que fugiam desse clássico professor manda, aluno obedece, né? De acordo com o professor Moran e outros especialistas na área, existem vários motivos para a inversão. Por exemplo, ele permite a personalização, ele permite a individualização do processo, né? Que são importantes para o diagnóstico da aprendizagem do aluno. No nosso modelo tradicional, o comum é que o aluno chegue na sala de aula sem conhecer, sem saber o que vai estudar. Então, nós mandamos atividades para que o aluno treine em casa o conteúdo que foi dado em sala. Na sala de aula invertida, o conteúdo é visto em casa e a atividade é feita em sala. É um método que une o online e o offline, as aulas síncronas e as aulas assíncronas. É um submodelo, né? Um subtópico, vamos dizer assim, do modelo híbrido, que tem por objetivo otimizar o tempo de aprendizagem do aluno, tornando a sala de aula mais dinâmica, mais interativa, com um ambiente rico em conhecimento, com a adoção de atividades, atividades em grupo, discussões, totalmente em conformidade com o que defende a nossa BNCC. Agora, nesse modelo, a professora assume o papel de condutora do ensino, tirando dúvidas, aprofundando o tema, estimulando o debate, de forma que proporcione ao estudante um aprendizado mais amplo, mais completo. Tá? O aluno acessa os conteúdos previamente e estuda no seu ritmo. E isso é um aspecto positivo. Na sala de aula, ele estuda no ritmo do professor, discutindo com colegas. Em casa, ele segue no próprio ritmo. Ele repete o vídeo quantas vezes forem necessárias, ele acelera, ele volta. Então, presumimos que, como eles viram o assunto em casa, os debates serão mais abrangentes e mais profundos, né? É o que a gente espera. E também que as lacunas ficarão mais visíveis, tanto para os docentes como para os discentes, ou seja, para todos nós que estamos envolvidos nesse processo. Nessa etapa, o aluno dominará uma importante competência, um importante pilar defendido pela Unesco, que é o conhecer teórico ou aprender a conhecer. Veja bem, não basta mandar os links com o conteúdo para casa. Nós temos que fazer algumas perguntas de múltipla escolhas, por exemplo, com feedback imediato, para que o aluno já possa saber o que errou, o que ele acertou. E podemos fazer isso tranquilamente, simplesmente por meio do Google Formulário. Quando voltamos para a sala, depois que ele teve acesso a esse conteúdo em casa, tem esse momento do engajamento conceitual, que é a retomada de alguns pontos que necessitam de atenção, com mais algumas perguntas sobre o que foi visto. Lembre-se, gente, sempre teremos aqueles que não tiveram acesso ao material, não importa o motivo que eles vão dar, tá? Por isso que eu indico dois links, dois materiais, porque se você mandar muitos, um aluno vai escolher um, outro aluno vai escolher outro, eles não vão ver todos, e aí, na hora do engajamento conceitual, na hora de você retomar, você vai ter que perpassar todos que você mandou. Então, dois são suficientes. Escolha uma pergunta engajadora ou um tema para que você possa iniciar a aula retomando esses assuntos que foram passados para eles, para que sua aula não comece assim do nada, né? Professora, isso pode sim dar muito trabalho no começo. Não pense que uma metodologia ativa, seja ela qual for, tá? Facilitará ou que nós trabalharemos menos. Pelo menos no início, não, pelo contrário. Também não será mais fácil para o aluno assumir esse papel de protagonista do seu aprendizado. Ele não está acostumado. Principalmente no início, chegaremos na sala de aula e poucos terão reservado esse tempo para estudar o material que você teve tanto trabalho para fazer a curadoria. Tome como exemplo o engajamento com as tarefas de casa.
Por isso, nas séries menores, é interessante que a gente avise a coordenação, que avise aos pais que vamos trabalhar com a sala de aula invertida, para que a nossa rede de apoio aumente, uma vez que a essência dessa metodologia é tornar o aluno ativo no processo de ensino. Então, aqui eu vou adiantar a terceira competência, o terceiro pilar defendido pela Unesco para a educação ao longo da vida, que é saber ser ou aprender a ser. Os nossos alunos precisam aprender a ser éticos, comprometidos, justos, empáticos, responsáveis, autônomos. A professora precisa preparar esse material, seja ele virtual, seja ele impresso, e dispor para o aluno em uma plataforma. Existem algumas plataformas que algumas escolas já adotam, né? Mas nós podemos usar coisas simples como o Google Classroom, grupo de WhatsApp, o grupo do Telegram, até mesmo o grupo de Facebook, um grupo fechado, antes da aula. E é bom atentar para a idade quando trabalhar com redes sociais, tá bom? Que tipo de material, Denise, eu posso dispor para os meus alunos? Aí eu posso dispor de vídeos, de podcasts, de games, de textos impressos, de capítulos do livro didático que nós estamos estudando. Finalizamos tudo isso com um desafio. Pode ser um debate, uma roda de conversa, um projeto. E é nesse momento, gente, que se concretiza a segunda competência exigida pela Unesco, que era o saber fazer ou aprender a fazer, a fim de que nosso aluno adquira não só uma qualificação profissional, mas também que ele saiba enfrentar diversas situações e trabalhar em equipe. Por isso que é interessante que as atividades sejam feitas em equipe. A sala invertida pode ser combinada com outros métodos, tá? Outros métodos que você conheça, como a gamificação, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas, por exemplo. Perceberam que não precisa ser feita apenas com uma tecnologia, né? O professor pode entregar o texto antecipadamente ou um determinado capítulo do livro, pedir que eles façam uma entrevista, pedir que eles leiam uma reportagem, que leiam uma crônica, que leiam um poema. É importante agora que você anote os insights que você teve, principalmente porque você vai perceber que, de alguma forma, em algum nível, você já utilizava a sala invertida com seu livro didático. Essa tal de metodologia ativa é algo antigo, inclusive muitos de nós as utilizamos sem conhecer o estudo científico por trás dessas aplicações, né?